Olá! No programa de hoje iremos desvendar os bastidores do mundo da moda. Vamos conhecer um mercado em constante crescimento e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no universo fashion, fique com a gente. O Estácio Entrevista começa agora. Obrigado pela sua audiência em mais um Estácio Entrevista. Quem está aqui comigo é a jornalista de moda Duda Emerick. Duda, é um prazer ter você aqui no estúdio. Prazer todo meu, obrigada pelo convite, Sam. Bom, para começar a nossa entrevista, Duda, eu queria que você falasse como que o jornalismo entrou na sua vida. Olha, eu costumo falar que eu fui escolhida pelo jornalismo. Eu não sei se eu que escolhi, eu acho que foi uma coisa mais natural, assim, na vida. E desde pequena eu brincava de ser jornalista. Eu ia pra frente do espelho, lia jornal, eu brincava de entrevistar as minhas amigas. E com 8 anos de idade, o pai de uma amiga minha, ele resolveu realmente eternizar esses momentos. E ele fez imagens da gente brincando num programa de televisão. E era mó barato, então assim, eu sempre sonhei com o jornalismo nessa parte, essa parte de apresentação e tudo mais. E depois, quando eu tive que me imaginar com aquilo que eu ia fazer pro resto da vida, se Deus quiser, eu me imaginei realmente, assim, independente e podendo ter um trabalho flexível, escrevendo, sabe, aquela coisa bem jornalista, assim, de ser. Então, eu acho que o jornalismo tem um papel assim fundamental na minha vida e é uma escolha de vida realmente. Mesmo você não ainda entendendo que seria jornalismo, a sua profissão futura, então sempre teve presente desde a sua infância, né? Sim, nas brincadeiras, totalmente. E conta pra gente como a moda entrou nessa história. Então, a moda, eu acho que mesmo que um pouco camuflada, ela sempre teve presente também. Porque eu adorava fazer roupinha para as bonecas, montava produções, montava desfiles, colocava minha avó para julgar, era mó barato. E também adorava produzir ensaios fotográficos com as amigas. Então, assim, pegava roupa, montava look, essa parte stylist, talvez, começou a aparecer ali. Mas foi só na faculdade, de fato, que eu pude ver na moda também uma profissão. Então foi na faculdade que você conseguiu conciliar essas duas paixões suas? Isso, foi. Eu gosto muito de falar dessa coisa, duas paixões, de fato. O jornalismo, uma paixão da vida inteira, e a moda que, assim, como possibilidade mesmo de mercado, surgiu na faculdade e foi um trabalho de arte estética. Eu tive que relacionar um movimento artístico com alguma obra, digamos assim, também artística. E eu decidi escolher um desfile da Dior, na época com o John Galliano, e relacionei com algumas porcelanas. Eu lembro que foi, assim, bem bacana o trabalho. Pena que eu não tenho, eu nem sei por onde anda. Mas, assim, foi muito legal. E foi na faculdade que eu decidi criar um blog de moda, o Rosa em Choque, em parceria com uma colega de turma. Conta pra gente como foi essa experiência de começar a trabalhar com blog, que hoje em dia é um mercado que tende a crescer cada vez mais. Na época nem tinha tanto, principalmente aqui na cidade, eu acho que tinham poucos até, nem sei te falar. Hoje a gente tem mais opções, mas assim, o Rosa em Choque, ele surgiu realmente como um hobby e uma maneira da gente treinar, se profissionalizar e colocar através de uma certa visibilidade, nosso ponto de vista da moda. Então a gente falava muito sobre notícias, atualidades, pesquisava muito tendência. Foi nessa época, inclusive, que eu me matriculei no curso de consultoria de moda e estilo no Senac, durou 10 meses e assim, foi durante a faculdade, e ali a gente dava dicas, enfim, cobria até eventos. Eu lembro que teve um evento solidário até, um desfile beneficente na cidade, promovido pela TV Zoom na época, que foi muito bacana, e a gente cobriu, enfim, tirou fotos, e ali eu comecei a ter mais contato com esse universo. Como foi essa passagem
desse blog para o blog que você tem hoje em dia, que é o do Demeric? A transição, assim, de um blog para outro foi muito marcante porque envolveu, assim, muitos fatores, digamos. Porque eu comecei a ver muitas possibilidades na moda, inclusive tive um programa só focado nesse assunto, então o blog acompanhou isso e eu tive muitos contatos, enfim, eu fui ganhando uma área, assim, um espaço, uma visão, digamos assim, de moda que já não foi mais pertinente ter um blog que falasse só sobre assuntos, enfim, atuais. Você já estava precisando dessa mudança? Eu acho que sim, até para atrelar mais ao meu trabalho. Então, assim, eu ia numa loja, achava uma coisa bacana, eu comecei a trazer o blog mais para minha realidade, já que não só com o blog, mas eu tinha na TV também um mercado, digamos assim. E aí veio a ideia de criar um blog só meu, com meu nome, e uma espécie de diário virtual também, porque eu comecei a fazer um blog com aquilo que eu queria, que eu procurava nos outros, sabe? Ficou mais pessoal, mais né, o seu pessoal, trabalho. muito mais pessoal, assim. É engraçado essa fase. Foi seu primeiro contato com o mercado de trabalho relacionado à moda? Eu fazia através do blog, a gente começou a fazer algumas produções, a gente tinha o Top Rosenstock, em parceria com o Adriano José, grande fotógrafo, e eu comecei a aprender algumas coisas na parte de produção, de ensaios, e aí começaram a pintar uns trabalhos na área. Então, aí foi abrindo campo para essa parte da produção, e depois, enfim, eu fiz jornalismo de moda, veio a coluna na revista, na Freebook, e, nossa, tem muita coisa. Geralmente quem começa a trabalhar com moda sempre tem aquela pessoa que influenciou ou que é aquela pessoa que você se inspira para ser igual ou pegar algumas características marcantes. Quem foi essa pessoa para você? Então, desde os tempos de Vogue, quando eu comecei a ler a Vogue, mesmo como profissional, assim, a Mônica Salgado me encantava muito com as matérias que ela escrevia. Sempre tinha ótimas sacadas, um texto leve, algo assim realmente diferencial no meio de uma revista que tem muito conteúdo. Então, hoje ela vem a ser a diretora de redação da revista Glamour e ela eu considero, assim, uma inspiração na minha carreira, porque trabalhar numa grande revista, eu acho que é meu sonho principal, assim. Eu tenho certeza, como jornalista de moda. Então, eu me inspiro na Mônica, assim, de certa forma. Eu vejo a carreira dela, a maneira como ela conduz, não só a revista, mas a marca Glamour, de uma maneira, assim, tão inovadora. Me inspira muito. Você conheceu ela, né? Conta pra gente essa experiência que você teve. Eu conheci a Mônica, eu já tive alguns encontros com ela. E o primeiro deles foi no Fashion Rio, em 2012. A Glamour estava recém-lançada, tinha poucas edições. E através das redes sociais, através do Instagram e através, dele eu consegui várias coisas depois. E eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, poxa, como que eu faço pra ir visitar o lounge da Glamour? E aí ela falou, tá super convidada, trocamos lá figurinhas, assim. Procurei ela, entrei no lounge, consegui uma entrevista e foi super bacana. Você vê só, tem 3 anos. E são 3 anos que a gente mantém, de certa forma, contato. Ela já me respondeu por e-mail, dando várias dicas pra carreira. No Instagram, inúmeras vezes, assim. Ela é uma pessoa extremamente acessível. Tem várias histórias, nossa, minha cabeça fica cheia de... Conta pra gente uma das histórias que mais marcou a sua relação com ela de tanto tempo. Tem duas, talvez as duas mais recentes, que foi em julho desse ano, quando eu visitei a redação da Glamour, e foi, assim, incrível. Foi muito legal. Elas me receberam super bem, a Adriana Bechara também, que é diretora de moda. E teve um encontro que, assim, foi completamente inesperado e que veio graças ao Instagram, que foi num coquetel da Glamour Brasil, em plena Paris Fashion Week. Eu dei a sorte de estar lá. Sonho de qualquer pessoa que trabalha com moda, né? Sim, foi maravilhoso. E na época, foi em setembro de 2014, do ano passado. E foi a Isis Valverde que estampou a capa com o look Dior. Então, assim, no dia do desfile da Dior,
À noite, eles armaram um coquetel super bacana num hotel, assim, 5 estrelas, em plena Champs-Élysées, e colocaram o convite no Instagram da Glamour. E eu, lógico, vi, e muitos amigos também, e eles já sabem dessa minha paixão pela Glamour, né? E ficaram me marcando: Duda, você tá aí, você tem que ir. Aí eu falei: mas será? Não levei muita fé, mas ainda assim fui e comentei. Falei: Mônica, queria ir nesse coquetel. Comentei no Instagram, assim, na postagem. E ela foi e falou: vem. E foi o suficiente. Como a rede social te aproximou de um sonho, né? Muito. E assim, foi o suficiente pra eu ir arranhando no francês, no inglês. Cheguei lá no hotel e, assim, foi bem tranquilo de entrar. Cheguei lá, ela me recebeu muito bem. E pra mim foi muito incrível estar ali naquele ambiente que às vezes aparece distante quando a gente vê, né, na página da revista ou, enfim, na divulgação nas redes sociais. E ali estavam, assim, os maiores ícones pra mim de moda. O pessoal da revista, enfim, atrizes, a galera mesmo que faz as coisas acontecerem, né? As blogueiras, a Camila Coutinho e a Vicky Seridone, que eu adoro, estavam lá, a gente tirou foto, a Tássia Naves, enfim, nossa, tinha muita gente legal. Como foi o contato, né, nessa festa pra você? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco tímida. Eu fui com um amigo meu, o Dani, que a gente viajou junto. E eu falei com ele: a gente tem que ir nesse coquetel. Ele: como assim? Mas a gente não vai entrar. Eu falei: não, a gente vai sim. Você vai ser meu fotógrafo, qualquer coisa. Tô cobrindo. E aí ele foi, tirava umas fotos lá. Ele foi com minha equipe, nós dois cobrindo aquele evento. E eu chegava, fazia uma abordagem a elas, assim, realmente nesse aspecto profissional. E eu até me surpreendi, porque muitas, a maioria, né, são tão solícitas que você acaba emendando um papo, diz que admira o trabalho, tem realmente uma troca. A estilista Patrícia Bonaldi também estava lá, eu pude conversar com ela. E é um ambiente diferente que a gente tem aqui, porque aqui o acesso a essas pessoas acaba sendo um pouco mais difícil. É complicado chegar nessas pessoas. É mais difícil. E lá não, a gente tava de igual para igual, então assim, teoricamente, né? Mas foi muito legal, eu consegui circular de uma maneira bacana, aproveitei da melhor forma possível. E essa até foi uma dica da Mônica. Ela segurou na minha mão e falou assim: olha, aproveita, com quem diz, é uma oportunidade única. Pra você deve ter sido surreal estar com a pessoa que você admira tanto do seu lado e aproveitar cada minuto, né? Foi demais. No próximo bloco vamos falar mais sobre o mercado de trabalho e a moda no mundo atual. O Estácio Entrevista volta já. A coisa tá difícil, mas tem saída. Eu tava querendo subir na carreira e entrei na Estácio para isso. A chance de pagar a metade do valor das mensalidades durante o curso e o resto só depois de formado, sem juros, me deu confiança para seguir. É o compromisso Estácio, né? Agora eu vou conseguir o trabalho certo. E olha que hoje é só meu primeiro dia de aula, hein? O futuro pode sim ser cheio de certezas. O compromisso Estácio existe para isso. Conte com a Estácio, agora e sempre. O Estácio Entrevista está de volta e o assunto hoje é moda. Quem está aqui conosco é a jornalista de moda Duda Emerick. Duda, para começar esse bloco, eu queria saber de você. Um assunto que divide muita opinião é se existe uma moda exclusivamente brasileira. O que você tem a nos dizer sobre isso? Olha, essa é uma pergunta até um pouco difícil de te responder, porque eu confesso, como eterna estudante, assim, dessa temática moda, a gente acaba lendo um pouco sobre cada coisa, enfim. O que eu vejo hoje no cenário atual é que a moda brasileira, ela vem conquistando cada vez mais o seu espaço. Hoje a gente tem aqui grandes estilistas que fazem diferença, marcas que exportam assim para o mundo inteiro e que conseguem ter o seu próprio DNA. Porque em tempos de fast fashion e, enfim, de um ciclo cada vez mais rápido na moda, a gente vê muita cópia. Então, assim, fortalecer esse DNA é algo, assim, que realmente faz toda a diferença. Eu posso citar a Osklen como uma marca que conquistou muito o seu espaço e atraiu, inclusive, o olhar internacional para cá. Eles buscam, assim, esse link deles com a sustentabilidade é muito interessante. E eles buscam as próprias tintas através de elementos naturais. Uma coisa muito própria deles. Sim,
assim, criou-se um lifestyle realmente. Então, eu acho que indo por esse caminho, a moda brasileira consegue ganhar um destaque mundial, assim, realmente muito relevante. A gente tem também o Pedro Lourenço, que é um grande estilista e que apresenta hoje suas coleções em Paris, então, assim, numa grande meca da moda. Eu fiquei até sabendo, através de uma matéria recente, que ele está encerrando as operações no Brasil e focando mais no exterior. Então, olha só, a nossa moda, um estilista nosso, né, chegando, conquistando o mundo através das suas criações. Tem o Francisco Costa também, da Calvin Klein, que é respeitadíssimo, Calvin Klein, e ele é brasileiro. Então a gente tem, assim, muitos nomes que dão orgulho ao Brasil. Eu acho que a moda brasileira em si, em termos de criações, isso ainda falta evoluir mais, mas a gente tem esses exemplos, como a própria Osklen, que ajudam a fortificar esse DNA brasileiro diante do mundo. Você acha que o mundo está começando a olhar mais para o Brasil como um país com potencial na moda? Sim, eu acho até que essa história já vem há algum tempo. O Brasil como rota da moda, digamos assim. A gente tem a própria criação da São Paulo Fashion Week, que é uma das semanas de moda mais importantes do mundo. Há 20 anos atrás e tão estabilizada. A gente não tem mais o Fashion Rio, mas tem a São Paulo Fashion Week. É uma referência, recebe assim, a imprensa internacional em peso. Nós temos a própria Gisele Bündchen como uma, enfim, embaixadora da moda. Eu vi até recentemente uma declaração da Naomi Campbell falando que se a moda olha para o Brasil é graças a Gisele. Eu acho que ela tem uma parcela muito importante nisso, nessa exportação das outras grandes modelos. Enfim, eu acho que são vários fatores, e essa questão da São Paulo Fashion Week, e também um fator muito importante que a gente não pode deixar de falar é o olhar das marcas internacionais de luxo para o Brasil. A gente tem, assim, Chanel, enfim, todas estão aqui e estão também em expansão. O Rio de Janeiro agora vai receber a primeira loja da Dolce & Gabbana, no Village Mall. Então, assim, esse luxo encontrou espaço aqui no Brasil. E a própria Louis Vuitton escolheu maio do ano que vem para fazer um dos seus principais desfiles, o desfile Cruise, que apresenta uma coleção intermediária no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é o momento, mais do que nunca, é o momento do Brasil tá na rota da moda, assim, mundial. Sim. Você acha que o Brasil tem mercado para consumir esse tipo de moda? Tem sim. Às vezes a gente olha e parece um luxo distante, mas não. É um luxo completamente possível. Lógico que para mim é uma realidade, assim, para muitas pessoas é uma realidade bem distante de fato. Mas esse mercado do luxo, ele é muito forte no Brasil. Para você ter ideia, a 5ª melhor cliente da Chanel no mundo é brasileira. A 5ª maior cliente da Givenchy na América Latina é brasileira. Então, assim, essas mulheres vão em busca dessas novidades. Em São Paulo, por exemplo, quando você dá uma volta no JK Iguatemi, você olha lá, uma Chanel, a mais básica, R$20 mil. Às vezes você fala, gente, R$20 mil numa bolsa. Sim, mas se tá ali, o próprio JK é realmente uma meca do consumo, do luxo, e tudo ali, lojas como Louboutin, enfim, Dior, todas estão no Brasil. É porque realmente está começando a criar um mercado. Já tem um tempo, a gente tinha Das Lu, que foi quem trouxe essas grandes marcas para cá. Depois, enfim, de todo o escândalo, Das Lu fechou as portas, mas as marcas permaneceram. E o legal também é que está saindo um pouco do eixo São Paulo-Rio. Hoje a gente tem em Recife, né, Pernambuco, a Dona Santa, que é uma multimarca de luxo que traz todas essas marcas para o Brasil também. Então a coisa está se difundindo e encontra, de fato, quem consuma esse alto luxo. A gente estava falando a questão do mercado, né, do poder aquisitivo de compra, mas, Duda, como você enxerga o mercado de trabalho relacionado à moda aqui no Brasil? Olha, eu vejo que é muito mais difícil, talvez, do que como em outros lugares.
um exemplo, talvez, não sei, Milão, Paris, Nova York, lá é onde tudo de fato acontece e num time assim muito mais rápido. A gente acaba ficando um pouco atrasado não só em coleções, mas eu acho que também em termos de oportunidade. É até difícil falar sobre isso, porque é um caminho que eu venho assim trilhando, né, a árduos passos. Mas hoje para ser reconhecido aqui, você tem que ir lá para fora, para fazer uma especialização bacana, para chegar aqui. Se você não tá naquele ciclo, é muito mais difícil você se infiltrar, digamos assim. E lá não. Lá uma pessoa que sai de baixo consegue alcançar uma posição superior sem ter tanto, não digo nem sem ter tanto trabalho, porque isso acaba desmerecendo, mas de uma maneira um pouco mais natural, sem ter que fazer tantas voltas, Parece por sabe? ter mais oportunidades. Exatamente. E por ser onde tudo de fato acontece, né? Hoje um profissional, para ter uma boa colocação aqui, foi o que eu falei, se ele não tá no meio, se ele não tem aquelas pessoas que já conhecem, indicam, enfim, ele tem que buscar uma especialização fora. Eu acho isso inevitável. Você acha que uma das grandes questões pro mercado de trabalho brasileiro, principalmente no interior, que é o nosso caso, é a questão de não ter especializações suficientes para esses profissionais? Eu acho, assim, é uma dificuldade que eu mesma encontrei. Um curso que eu busquei fazer, eu fiz em Teresópolis, o outro eu fiz no Rio, o outro eu fiz em São Paulo. Principalmente aqui em Friburgo, os cursos são muito voltados para o setor de moda íntima. Eu sinto falta, eu torço para que venham na moda, assim, em geral, sabe? Produção de moda, styling, eu acho que tem muita gente querendo esse tipo de curso. Tem um mercado para consumir esse tipo de curso? Tem sim, eu acho que poderia ser olhado de uma maneira mais especial. Eu sei que o pessoal corre muito atrás, é um desejo deles, e eu torço junto para que isso se torne realidade, para que a gente tenha aqui aquilo que a gente vai buscar fora, mas que isso também não anule a nossa necessidade de buscar fora coisas diferentes, sim, mais especialização. Você estava falando sobre as grifes de moda, e uma questão que está sendo muito discutida é a pressão que tanto os diretores criativos quanto as pessoas que trabalham no mundo da moda estão sofrendo. Como você enxerga essa cobrança acerca desses profissionais que comandam verdadeiros impérios do mundo da moda? Nossa, isso eu vejo de duas maneiras, assim. Eu não sei, eu vejo de fora como quem recebe essas criações, digamos assim, e quem fica até espantada e acha uma pena. Igual o Raf Simons, que saiu agora da Dior e que deu um boom na grife. Ele manteve a tradição, tornando as criações modernas e altamente desejáveis, assim. E vejo também como uma pessoa que trabalha, de certa forma, com a criatividade. E sabe que viver com o calendário, viver com o tempo cronometrado, não funciona, sabe? Perde um pouco a vida própria deles. Parece que eles vivem pro trabalho só. Sim, perde um pouco de tudo, perde a essência da criação. Porque você vê, hoje um estilista, ele não lança mais uma coleção a cada 6 meses. A gente não tem mais isso. Precisa de novidade a todo momento. E são linhas de bolsas, sapatos, as próprias roupas, alta costura. Então, só aí por baixo a gente tem, em um período de 12 meses, 4 coleções. Seriam mais ou menos 3 meses para cada coleção ser criada e tudo num ritmo cada vez mais acelerado. E realmente, como o próprio Raf agora relatou durante entrevistas por causa da sua saída da Dior, ele disse que estava ficando puxado para ele e que realmente não estava valendo a pena viver sem ter essa parte criativa, porque acaba não tendo tempo para pensar. Você imagina que louco. Eu não gosto de trabalhar sob pressão. Eu acho algo assim, realmente mina a criatividade. Na moda, a criatividade é o principal. Então eu acho que é uma coisa, é uma crise no mundo da moda e que é algo que tem que ser repensado, porque senão os nossos grandes artistas, não é o primeiro caso, vão acabar, enfim, cansando de tudo isso. E não é só isso também, tem a questão de comparecer aos eventos, fazer contato com as celebridades. É muito mais do que só desenhar coleções. Muito mais, é o marketing, é tudo por trás. Então, enfim, é uma questão a ser pensada com muito carinho pelos grandes conglomerados de luxo que são detentores dessas marcas, assim,
pra ver qual vai ser o rumo, né? Porque senão, daqui a pouco, a gente não tem mais esses grandes profissionais em sua plenitude, digamos E assim. realmente é crise, porque você deu um exemplo, mas não é o caso isolado. Alguns anos atrás aconteceu com o Marc Jacobs, da Louis Vuitton. Então é uma coisa que, ao tempo, a gente está observando e essas pessoas estão ficando realmente saturadas. Por essa rotatividade que a moda vem sofrendo. Essa engrenagem, ela precisa de novidade. E hoje, com essa linha do tempo cada vez mais acelerada, hoje a gente vê um desfile em tempo real no Instagram, no Snapchat. Olha que loucura. Então, assim, e daí as fast fashion imediatamente já colocam nas araras aquilo que só vai chegar na passarela, da passarela para as lojas que ditam a moda, né, num determinado tempo. Então, isso tudo exige ainda mais dos estilistas que eles se renovem e que eles criem ainda mais novidades para se manterem na frente. É uma coisa muito louca. Eu não tenho ainda como definir. Eu acho que, é aguardar os próximos capítulos pra gente ver o que vai acontecer vir com essa história. Sim. No próximo bloco, vamos falar da forma de produzir moda que está tomando conta do universo fashion, as plataformas digitais. Também vamos falar sobre os chamados influencers. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no universo da moda, fique com a gente. O Estácio Entrevista volta em instantes. O momento não tá fácil, mas essa pode ser a hora boa de mudar. Eu entrei na Estácio pensando assim. A verdade é que o compromisso Estácio, com o seguro que garante até 6 meses de estudo, caso a gente perca o emprego, me deu ainda mais segurança para seguir. Eu sei que eu vou me dar bem no meu trabalho novo. E olha que hoje é só o meu primeiro dia de aula. O futuro pode sim ser cheio de certezas. O compromisso Estácio existe para isso. Conte com a Estácio, agora e sempre. A coisa tá difícil, mas tem saída. Eu tava querendo subir na carreira e entrei na Estácio para isso. A chance de pagar a metade do valor das mensalidades durante o curso e o resto só depois de formado, sem juros, me deu confiança para seguir. É o compromisso Estácio, né? Agora eu vou conseguir o trabalho certo. E olha que hoje é só meu primeiro dia de aula, hein? O futuro pode sim ser cheio de certezas. O compromisso Estácio existe para isso. Conte com a Estácio, agora e sempre. A indústria da moda cresce e toma conta do mundo globalizado. Quem está aqui conosco é a Duda Emerick, jornalista de moda. Duda, eu queria que você falasse pra gente como você enxerga essa moda que está sendo cada vez mais produzida virtualmente. Olha, eu acho, assim, fantástico enquanto consumidora desse conteúdo através das redes sociais. Porque se a gente for parar pra pensar, antes a gente esperava, assim, mais de um mês para poder ver na íntegra um desfile, enfim, o relato de uma editora de moda sobre um determinado desfile, uma coleção, os próprios showrooms que acontecem com as curiosidades das marcas, e hoje não. Hoje você tem no Snapchat, no Instagram, no Facebook, enfim, nos blogs, nos sites, aquele conteúdo. E eu destaco ainda mais o Instagram e o Snapchat porque você tem vídeos ali. Então, antes de sair aquela matéria elaborada, com aquela curadoria, enfim, você já acompanha praticamente em tempo real o que está ali na passarela, em plena semana de moda. Então, eu acho isso fantástico. Para mim, acrescenta muito, porque eu tenho uma curiosidade muito grande e preciso também, para o meu trabalho, em saber, né, aquilo que vai ser tendência, aquilo que está ali acontecendo. Mudou a forma de trabalhar com moda, né? Mudou bastante. E, assim, não é também porque está na internet que você tem que confiar. Eu acho que a pesquisa tem que ser, assim, sempre um fator primordial no trabalho com moda. E eu também não dispenso as revistas, porque por mais que a gente tenha o conteúdo muitas vezes online, nada substitui depois aquele texto bem escrito, enfim, a formatação, as próprias imagens, você pegar no papel, tocar a revista. Físico ali na sua mão. Eu acho isso indispensável, não abro mão mesmo. A moda está tomando conta cada vez mais da internet e com isso começa a surgir termos muito específicos para isso, que é o caso dos influencers. Como que você enxerga o papel desses verdadeiros ditadores de moda que influenciam mesmo uma legião de seguidores nas suas contas?
Eu levo esse termo até para uma abrangência ainda maior. A gente sai da moda e encontra exemplos, enfim, no fitness, em vários segmentos. Várias vertentes. E eu vejo como um papel de total responsabilidade, porque você está ali sendo visto por várias pessoas, de fato, seguidores que te acompanham, que dão feedback, que de alguma maneira se inspiram na pessoa, de alguma maneira, né? E acreditam também no que você está falando. Sim, então assim, eu acho que tem que ser levado isso com muita seriedade. A gente vê, assim, alguns casos de gente que pisa na bola e é um pouco chato. Acho que a partir do momento que você se expõe e tem um tipo de retorno com aquilo, você tem que ter plena consciência da sua responsabilidade e uma preocupação com o conteúdo que você vai estar disponibilizando ali, porque você não tem muitas vezes como mensurar as pessoas que você está alcançando. A gente tem os likes, a gente tem os comentários, mas muitas vezes ultrapassa tudo isso. Duda, como você enxerga essa moda que está sendo cada vez mais produzida em alta velocidade? Olha, como, enfim, uma pessoa que consome essa moda, eu acho o máximo. A gente falou aí sobre os estilistas que, enfim, precisam de um tempo maior para ter as suas criações e, de fato, a pressão realmente não dá. Mas essa questão de ter sempre uma novidade, de ter sempre alguma coisa fazendo um movimento, enfim, ter ali um diferencial a cada instante, eu acho isso muito bacana. Tem muita gente que crucifica as fast fashions e são super contra. Eu confesso que, lógico, a questão do trabalho escravo, esses pontos... Está sendo muito discutido. Muito. Isso tudo é muito chato. Eu realmente sou total contra. Todo mundo que ama moda de fato também. Eu torço para que todas as empresas sigam as leis totais, assim, nas suas particularidades e respeitando mesmo as pessoas. Mas, assim, falando pelo lado do consumo, eu sou muito fã de fast fashion, assim. Eu acho fantástico você encontrar por um preço muito acessível aquilo que muitas pessoas não têm direito de comprar no valor real de uma loja. Lógico que não, assim, a cópia, mas as inspirações eu acho super válidas. Por exemplo, a Dolce & Gabbana lançou um floral com fundo escuro e flores, assim, meio renascentistas, uma coisa, sabe, bem conceito. E você ir numa fast fashion e você encontrar um vestido numa modelagem parecida e com uma estampa que lembre, é genial. E por um preço, assim, infinitamente menor. Porque quando, não sei, eu vou ter, se Deus quiser, daqui um tempo, um dia. Mas hoje, na minha realidade, não é viável eu, sei lá, pagar um preço de um vestido Dolce & Gabbana, que chega a ser 20 mil reais e daí pra mais. Que remetem também a essas grandes criações e super caras, né? Exatamente. Então, você ir numa fast fashion... Eu tenho um exemplo claro, eu dei o exemplo dessa estampa. Eu até fiz um post no blog falando um vestido que eu comprei enquanto eu tava viajando numa fast fashion e, assim, foi 12 libras, você vai botar 40 e poucos reais, e na Dolce infinitamente maior, entendeu? Então, eu sou muito a favor dessa moda democrática. Eu levanto muito essa bandeira. Lógico que salva essas situações que realmente devem ser olhadas com muita atenção. Tirando a questão do trabalho que você falou, tem alguma coisa negativa nesse dinamismo que a moda está tendo? Eu acho que é uma questão muito polêmica. Eu não saberia que talvez eu poderia ficar muito tempo enumerando, enfim, e falando sobre isso. É uma questão de debate para todo mundo que trabalha com moda. Eu tenho essa visão do lado de cá, mas é uma coisa que, assim, rende pano para manga mesmo. Se a gente for parar para pesquisar sobre isso, é uma questão, de fato, bastante polêmica. Divide opiniões. E Duda, hoje em dia, como é a sua atuação nessas mídias sociais? Então, tudo começou com um blog e hoje eu tenho as mídias de apoio, digamos assim. Tenho o Facebook, tenho o Instagram, o Snapchat, que eu tô aprendendo a usar já tem um tempo. Virou vício? Virou vício, mas eu tenho cuidado, porque assim, o Face, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de cada uma. No Face, eu consigo ter um alcance mais massificado, digamos assim. Não sei, a minha mãe que não tem Instagram, vê, compartilha com as amigas, aí uma prima de longe, enfim, você acaba atingindo muitas pessoas. Não que nas outras redes não tenha isso, mas você atinge pessoas que são mais próximas do seu convívio, sabe? No Instagram não é muito
comum pra mim ter essas pessoas, como mãe, prima, não sei quem, amigos delas. Então, assim, o Instagram você tem um alcance diferenciado, eu vejo dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, o Instagram acaba sendo hoje a minha rede social favorita, porque eu gosto muito dessa questão das imagens, sabe? O Face eu uso mais para trabalho, tem o Face do blog também, onde eu sempre redireciono os links das postagens pro blog, o que é, assim, uma mão na roda, a pessoa clica Ajuda a ali, divulgar muito. ajuda demais. Mas o Instagram, eu fico no Instagram o tempo inteiro. Pra ver os editoriais das revistas, pra seguir as modelos que eu gosto. Eu acho, assim, muito inspirador as imagens que eu vejo ali. Lógico que eu busco seguir essas contas de moda para ter acesso a essas coisas, inclusive as notícias também, porque sempre tem no da Vogue, da Glamour, da Bazar, enfim, no da Bazar. Ajuda você ficar por dentro de Você todos fica os por assuntos. dentro de tudo. E daí, se você quer, lógico, uma matéria um pouco mais extensa, você corre e vai pro site. Mas Instagram, você tá ali, tá na pressa, enfim, no banco, no trânsito, andando na rua, você passou o dedo, você já se atualizou. Então, hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o meu Instagram, o meu feed, né? E depois, enfim, eu faço o que tenho que fazer e vou para as outras redes sociais. O Snapchat eu acho um pouco perigoso. Eu acho que, assim, muita gente acaba perdendo a linha ali, porque, né, você tem ali vídeos rápidos de 15 segundos e tudo mais, e de repente vira monólogo. E não sei, a pessoa acaba falando muita coisa da vida. Eu não uso todo dia, eu gosto de usar quando eu acredito que tenha algo interessante para passar. Hoje, com os bastidores da entrevista, fiz lá o Snapchat, enfim, bastidores de gravação, bastidor de ensaio de moda. Pra você informar mesmo as pessoas que acompanham o seu trabalho e tudo mais. Isso, deixar ali uma prévia, tipo, um backstage, sabe? Olha o que acontece por trás. Às vezes você não posta no Instagram ou posta uma foto ou um videozinho, mas no Snap você consegue ter uma certa sequência sem aquilo ficar maçante, porque só fica disponível 24 horas. Talvez por isso mesmo que as pessoas perdem um pouco a noção do que postar, porque falam, 24 horas, depois vai apagar e acabou. É verdade, acaba sendo assim. Mas tem também o YouTube, eu gosto muito de postar meus vídeos por lá. Enfim, é um lugar de criação, né? A gente fala dos vídeos do Snap que são mais espontâneos, mas os do YouTube são realmente produzidos. Eu faço questão de fazer toda a produção antes, eu faço toda a decupagem, eu sonho aquilo e depois transformo num vídeo e coloco lá no canal para todo mundo poder conferir. Você está falando da questão da internet. Tem algum vídeo que tenha dado uma divulgação bacana e que foi bem representativo para você? Teve um muito legal, assim, num formato bem dinâmico, que eu adorei fazer. Foi ano passado, na FEVEST, em agosto. E é muito legal, porque eu não uso microfone, eu uso celular. E, nossa, esse vídeo eu gosto muito. Ele teve um alcance bem significativo, assim, uma semana a gente teve 1000 visualizações, o que pra história do meu canal é um marco, digamos assim. Então, foi um barato, assim, é um pouco antigo, se a gente for pra pensar, mas foi um dos vídeos que eu mais gosto. A gente vai colocar aqui pra vocês assistirem, pra ver um pouquinho disso que você falou pra gente. FEVEST 2014 e um look bem básico para acompanhar. Jeans total, um pouco de cor nos acessórios e a capinha de oncinha, claro, não poderia faltar. Por aqui você confere tendências, novidades, entre outras coisinhas mais que a gente conta daqui a pouquinho. Vamos nessa? Hey! Depois desse vídeo da Duda Emerick, a gente vai terminar o bloco por aqui e no próximo você vai ficar por dentro das principais tendências apresentadas nos últimos fóruns de moda. O Estácio Entrevista volta em instantes. A coisa tá difícil, mas tem saída. Eu tava querendo subir na carreira e entrei na Estácio para isso. A chance de pagar a metade do valor das mensalidades durante o curso e o resto só depois de formado, sem juros, me deu confiança para seguir. É o compromisso Estácio, né? Agora eu vou conseguir o trabalho certo. E olha que hoje é só meu primeiro dia de aula, hein? O futuro pode sim ser cheio de certezas. O compromisso Estácio existe para isso. Conte com a Estácio, agora e sempre. O mundo da moda é o tema do Estácio Entrevista de hoje. A Duda Emerick está aqui conosco. Duda, a gente estava falando no bloco passado sobre moda, sobre internet. Eu queria que você falasse pra gente como que você enxerga o chamado modismo.
Olha, modismo é uma palavra que permite, assim, inúmeras interpretações, e o modismo me remete a um termo que é frequente no mundo da moda, que são as fashion victims, né? Ou seja, as vítimas da moda. O modismo é algo muito passageiro, muito instantâneo, né? Que não tem aquela duração. Enfim, é uma novidade que, de repente, se expande em determinados grupos, estilos, e você vê aquilo até ficar maçante e, de repente, vem o próximo. Então, se a gente for caracterizar as vítimas da moda, são essas pessoas que acabam seguindo todos os modismos que aparecem, né? E, enfim, se vestem realmente até caricatas, às vezes. Perdem até um pouco da identidade delas Isso. por querer se parecer com uma outra coisa que eles realmente não são. Exatamente, aquele look de vitrine, sabe? Que você vê tendência, tudo passageiro, não tem aquela personalidade, aquela identidade. Então, eu acho que eu caracterizaria assim. Duda, a gente estava falando sobre roupas. Eu queria que você contasse agora para o nosso público que nos assiste quais são as principais tendências que você observou nos últimos fóruns de moda. Olha, se a gente for falar de tendência, de uma maneira geral, a gente pode pontuar, assim, muitas coisas. O que eu acho mais interessante são aquelas peças ou aquelas tendências que vêm vindo durante um tempo e vêm se firmando. Uma que eu gosto muito é a questão dos looks monocromáticos. A gente vê a Versace apostando agora, e são tendências, assim, para usar já. E aquelas que você tem no seu guarda-roupa e você já pode sair na rua Não necessariamente amanhã, você tem que assim. correr atrás delas para conseguir. Isso, é aquela que você vê afirmada na passarela, que vai permanecer, mas que você já pode usar. Isso eu acho fantástico. Então, essa questão desses looks monocromáticos de uma cor só. O total white, o total black, enfim, os pontos mais acesos, as cores mais acesas, como o pink, o laranja. Eu acho que essa ousadia na moda é muito interessante e é muito favorável também. A gente vê agora em pauta esse visual monocromático no visual da atriz Juliana Paz, na novela Totalmente Demais, que fala muito sobre moda, né? A personagem em si também. E ela é inspirada no visual da Kim Kardashian, que é um ícone hoje, né? Enfim, de moda. Ela derrapa às vezes, mas ela tá sempre sob os holofotes. Sempre assim, observada, sempre comentada também as sempre roupas. em evidência. E ela aposta muito nesse visual monocromático, nos tons de nude, enfim, no branco, no preto também, muito. Então eu acho essa tendência muito interessante. Eu adoro, vira e mexe eu aposto no Total White. O legal também, para pessoas que têm a pele mais escura, a pele negra, fica linda com looks assim, monocromáticos no branco. Eu gosto muito, eu acho que é uma tendência que vem e não sai, mas encontra ainda essa resistência, sabe? Das pessoas apostarem de fato e saírem na rua assim. Vestirem a camisa de verdade. Isso, exatamente. Mas pra você é a aposta para as fashionistas. Eu acho. Os anos 70 também, de uma maneira geral, vem vindo e vieram para ficar. As franjas, muita gente me pergunta, eu presto consultoria para uma marca e às vezes a gente tem reunião com os representantes, uma marca de bolsas, e assim, eles perguntam, poxa, mas franja, mas será que a gente aposta? Eu falo, a gente aposta. Ainda tá na moda? Porque virou um clássico. Geralmente, o ciclo de uma macro tendência que a gente fala, geralmente dura 10 anos, então você para pensar. E as franjas, assim, já se tornaram realmente eternas, assim como a própria estampa de oncinha, que já é um clássico. Antes a gente via, eu gosto de oncinha desde que eu era pequena, e antes eu não encontrava, e eu tinha uma sainha de oncinha, de pelinho até, que eu não me desfazia dela por nada, porque era muito difícil encontrar depois. Hoje não, qualquer coleção, qualquer temporada, você encontra o animal print. Exatamente. Então eu acho que, de repente, a gente pontuar as franjas e todo esse que é anos 70, o visual monocromático e também tudo que remete ao handmade, ao feito à mão, essa questão artesanal, que também pega carona nos anos 70. O crochê, os bordados, toda essa identidade que, por mais que seja feita por máquinas em processos industriais, mas que remetem ao feito à mão, aquela coisa artesanal. Parece que o look fica mais único da pessoa. Tem aquela questão do resgate. Hoje tudo é tão acelerado, a gente estava falando isso, alta produção, enfim, muitas peças iguais, e aí de repente você olha aquela bolsa ou aquela roupa, aquele sapato que parece que foi feito à mão, ou que é feito à mão, quem tem a sorte de repente ter a avó que faz um crochê, enfim, aquilo já traz esse caráter, esse resgate da moda
por esse olhar mais artesanal. Diferenciado do que está sendo produzido em massa. Sim, exatamente. Duda, uma questão que foi notícia aqui em Nova Friburgo, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, foi o seu encontro com a Gisele. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência para você. Foi maravilhoso, assim. Eu acho que todo profissional da moda tem na Gisele, eu acho que é quase unânime, sinceramente, tem na Gisele uma referência muito forte, ela que trouxe à tona um novo caráter para as modelos, uma nova era, uma era das modelos que celebram as curvas, que tem aspecto saudável, pondo fim ao era chic, que eram as modelos mais magrinhas, enfim, que não tinham uma aparência tão saudável. Então, quando a Gisele desponta para moda, ela traz consigo, assim, muita coisa boa, de fato. Ela simboliza a virada de uma era. Foi um marco, na verdade. Foi um marco. Em qualquer livro de história da moda, inclusive, se você for parar para pegar, a gente tem a Gisele como ícone dessa revolução. E assim, a carreira dela, pra mim, é algo imbatível. Ela tá 20 anos no auge, no topo. Exatamente. Ela Isso é sensacional. Não tem uma caída na carreira dela, ela sempre tá no topo. Não tem. E geralmente em carreiras de modelo, que sempre, né, eram muito curtas. E muitas modelos novas também entrando no mercado. Exatamente. E com ela vem realmente esse conceito das supermodelos. A gente teve a Naomi, a Kate, enfim, diversas outras. Mas a Gisele leva tudo a um outro patamar, enfim. E aí ela lançou o livro para falar sobre os seus 20 anos de carreira, todo com fotos. Tem gente que acha que é biografia, mas não. É uma biografia de fato em fotos. São fotos selecionadas desses 20 anos que trazem, assim, uma evolução da Gisele diante das lentes, e tem fotos inéditas, tem fotos assinadas pelos maiores fotógrafos do mundo, pelos maiores stylists. Então, assim, para quem ama moda, é um livro que tem que ter. É pesadão, é lindo, é incrível. Bacana é que conta a história dela, mas também mostra como ela influenciou no mundo da moda. Totalmente. E mostra a Gisele, de fato, camaleoa, sabe? Eu sou fã dela tanto no profissional quanto no pessoal também, porque ela prega valores que eu me identifico muito. Eu acho muito fundamental essa questão da família, o amor ao próximo, a natureza. Não sei, ela me passa coisas muito boas. E a gente teve quase um encontro quando eu viajei, até em Paris mesmo. Ela estava na saída do desfile da Chanel, e eu fui pra grade e fiquei ansiosa esperando ela passar, porque eu sou fã da Gisele, fã mesmo, desde que eu tenho 7 anos de idade. E quando você vai imaginar ver uma supermodelo na sua frente? E aí eu fui e fiquei lá esperando, ela passou, lógico, milhares de pessoas, centenas de pessoas, fotógrafos, não sei o que, ela dá aquele tchauzinho, né? Mas não passar despercebido. Eu tirei foto do cabelo dela e fiquei depois com aquele sentimento no coração. Falei, poxa, eu queria tanto ter pelo menos falado com ela. Não foi. E aí, eis que 1 ano depois, surgiu a oportunidade de eu estar no lançamento do livro dela. Contei essa história pra ela, tirei foto, enfim, eu me realizei. Ela foi muito atenciosa, foram 300 fãs que tiveram acesso a ela, além de toda a galera que trabalhou no evento. E ela foi muito receptiva, muito carinhosa. Eu vou guardar essas imagens, esse registro no meu coração, assim, pra sempre. Como ela reagiu quando você contou a história pra ela? Foi engraçado, porque eu cheguei e falei que tava realizando um sonho, e ela é muito carinhosa, ela já pegou na minha mão, assim, e eu tava nervosa, você imagina? Normal, né, Gisele? Nossa, Gisele 20. E aí eu fui e falei com ela, contei a história e tudo mais. Eu falei, poxa, eu não consegui tirar nenhuma foto direito com você aquele dia, nenhuma foto sua quase. Aí ela falou, não, então vem cá que a gente vai tirar essa foto agora. E aí eu abracei ela e a gente tirou a foto, e eu vou mandar fazer um quadro. Não, o mais bacana você contando essa história, porque além de uma modelo prestigiada, as pessoas falam muito da imagem da Gisele como pessoa, como ela influencia pessoas não só na moda, mas no jeito que ela escolheu viver. Um jeito muito simples, mesmo se tornando a maior modelo de todo mundo, ela parece que ainda preserva aquela essência dela, do interior, da família. Isso que é o mais bacana de uma profissional que conseguiu tanto prestígio na moda. Sim, muito legal. Isso é uma inspiração, realmente. E eu posso falar, de fato, que ela é uma pessoa que tem uma luz. Ela busca muito essa questão da espiritualidade. Ela fala muito sobre isso, né? Nossa, e ela é atenciosa. Ela olha nos olhos, chega a intimidar um certo momento, sabe? Ela toca os fãs, ela abraçou todo mundo, ela beijou todo mundo. E é uma
uma aproximação que às vezes você imagina que não exista, mas ela faz questão de te tratar como uma pessoa que admira ela, não com aquela coisa, sabe? Eu tô no patamar. Assim, por cima. E você... Não, foi assim, realmente... Eu e as 300 pessoas, e as 299 pessoas que estavam lá podem te falar a mesma experiência, a mesma sensação. Muito bacana. Duda, eu queria que você falasse pra gente como é a sua atuação hoje em dia. O que você faz? Como que você tá trabalhando? Então, hoje eu posso falar que o foco principal é o meu blog, onde eu posto, assim, vários looks do dia, dicas bacanas de produtos que eu uso. É, de fato, um diário virtual, muitas dicas também. Lá tem os vídeos que vão pro YouTube, no dudemerick.com. Eu também sou colunista na revista Freebook, que sai bimestralmente. Então, sempre preparo umas novidades por lá também. Tem a coluna semanal no Nova Friburgo em Foco. E também tem o programa na rádio Nova Friburgo AM, onde eu falo de moda. Sem esquecer também da atuação aqui na TV Zoom, né? No programa Todo Atual. E em breve tem novidades também. Já tô curioso. Você falou a questão da rádio, a gente está habituado mais com TV, a gente conhece seu trabalho virtualmente, na TV. Como que é a questão da rádio? Você sente muita diferença? Olha, na rádio é um barato, assim, porque você não tem como ilustrar aquilo que você tá falando. Você tá falando de roupa. Então, é um desafio. Eu faço junto com o Vinícius Gastin, que me abriu espaço no programa dele. E é muito bacana, a gente tem ali uma troca muito legal, isso facilita bastante. E se eu vou falar, por exemplo, de top tendências, eu sempre falo pra dona de casa, de repente, que tá ouvindo. Então, eu tento trazer aquilo pra realidade dela. O público que tá escutando o programa. Exatamente. Falo, olha aí no seu guarda-roupa agora, sabe? Pra deixar mais interativo. Isso. Como você chega na casa das pessoas, enfim, onde elas estão, de uma maneira diferente, você tem que ter essa visão mais próxima. E até nas pautas que eu levo, eu gosto de levar notícia, esses assuntos, assim. É mais ou menos assim que a gente trabalha. E o legal é ter o feedback através das redes sociais. É bacana chamar lá pro Face e às vezes eu chego em casa e tem lá um recadinho de alguém falando: eu ouvi você falando disso na rádio hoje, será que fica legal eu usar tal roupa com tal coisa? É bacana esse retorno que você tem. Muito legal, eu acho, assim, demais. Você falou de novidade, já me deixou curioso. Conta pra gente os projetos futuros seus. Olha, a minha cabeça eu posso falar que não para, assim. Eu tô sempre inventando moda, tô sempre buscando alguma novidade. Eu preciso disso, eu sou movida. É o que te move. É o que me move. E eu agora, na verdade, em agosto, eu lancei o Desapego da Duda, que surgiu, assim, eu tava com algumas peças encalhadas no armário que eu não uso mais. E tava aquilo parado em casa e eu falei, vou ter uma maneira de dar vazão. Isso. E a gente vê essa questão da sustentabilidade, a rotatividade da moda, da vida longa, né, essas peças. E peças que eu usei poucas vezes. Então, eu tive ideia, falei, vou fazer um desapego. Lancei na internet, graças a Deus foi um sucesso, o Desapego da Duda. E fiz as vendas por e-mail. E agora, essas vendas, em dezembro, vão ganhar uma edição física. E eu tô super animada, tô super feliz e vai vir muita novidade. Eu convidei as lojas parceiras do blog para estarem presentes também com seus descontos. E a ideia é que as roupas, enfim, sapatos e bolsas saiam a preços infinitamente menores do que nas lojas. Para ajudar mesmo as pessoas a ficarem por dentro da moda sem gastar muito, né? Sem gastar que é o mais importante. Nossa, isso é muito importante. E dá vida longa, de fato, essas peças, né? Não serviu para mim mais, pode servir para outra pessoa e depois para outra, e a gente faz as coisas girarem. E talvez desacelera um pouquinho esse consumo que a gente falou, né? E tem também uma outra novidade, essa ainda em parte de processo, digamos assim. Eu lancei no Instagram o Dudemerick Store, né? A Dudemerick Store, que é uma lojinha online. E, enfim, lá tem bolsas para quem quiser conferir. E agora também vai sair uma linha especial pro verão, que a gente vai ter, assim, bodies, croppeds. Tá no forno ainda. Tá no forno, tá saindo quase. A gente vai fazer toda a divulgação, né, nas mídias. Mas são peças idealizadas por mim. Eu pensei, o que eu queria encontrar nas lojas por um preço acessível, uma estampa legal. E daí eu criei essa coleção cápsula, digamos assim.
e tô muito animada para que dê certo. Como que as pessoas podem acompanhar a questão de data e de divulgação, tanto da sua coleção e quanto do seu desapego? Ó, quem quiser conferir é só me seguir nas redes sociais. Tem a página do Dudameric Blog, tem o blog também do dudameric.com e o Instagram que eu amo de paixão, posto lá, gente, todo dia, que é o Dudameric. E tem a lojinha também, Dudameric Store. Enfim, tem Não tem como não te lugares. achar. É verdade, me procurem. Para terminar o Estácio Entrevista de hoje, vamos fazer um bate-bola diferente, o bate-bola fashion com a nossa convidada. Duda, vamos começar com a clássica, moda ou estilo? Estilo, porque a gente vê, assim, inúmeras frases até falando sobre isso. E o estilo é aquela coisa que ninguém pode te tirar, é sua. E é uma maneira de você interpretar a moda à sua maneira. A moda já é aquilo que a gente vê vindo e voltando, é uma coisa mais geral. O estilo é seu e nada vai mudar. Um ícone de moda. Tem a Tayla Ayala, que eu adoro, ela é brasileira, eu acho que as roupas que ela usa, enfim, tudo eu falo assim, usaria. E internacional tem a Giovanna Battaglia, tem a Olivia Palermo, tem várias. Difícil escolher. Difícil. Uma tendência que você não usaria. Olha, eu tenho o hábito de falar que eu não falo não usaria, porque depois eu acabo usando. Tem uma, a mais recente, que eu achei que eu não fosse usar e que eu acabei me rendendo, a Flatform. Eu falei assim... Não vou usar de jeito Não nenhum. vou. Eu falei, nossa, mas esse sapato tem nada a ver comigo. Que estranho. E aí, gente, eu coloquei no pé e falei, eu quero. E aí... É quem difícil segura? falar nunca usarei. Não, na vida e na moda é uma coisa que eu aprendi. Não diga Não nunca. existe essa palavra. Não. Uma tendência que veio pra ficar no guarda-roupa das fashionistas. Que veio pra ficar, olha, tem muitas, assim. Uma tendência que veio pra ficar... Eu acredito que seja essa temática setentista. Uma calça flare. Além de ter esse apelo fashion, ela ajuda muito, principalmente a brasileira, a equilibrar as proporções. A quem tem um quadril mais avantajado, pela boca ser um pouco maior, né? Então, se um tempo a gente viu as calças de boca sino que iam e voltavam, hoje a flare eu acho que é uma peça, assim, indispensável no guarda-roupa feminino. Como você define o seu estilo? O meu estilo eu me acho básica, assim, eu não acho que eu ouso muito, não. Mas, de repente, numa ocasião especial, eu gosto de incrementar pelo acessório, pelo sapato. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas no dia a dia eu tenho muito aquilo que eu gosto muito. Eu amo preto, eu tenho uma pasta do guarda-roupa só de roupa preta. Amo estampa animal, tipo oncinha. Os saltos de sapatos mais grossos. Eu sou mais básica mesmo. Eu não fico fugindo muito do meu estilo, não. Eu não fico apostando muito em tendências. Eu olho aquilo que eu acho que tem a ver comigo E adequa isso a você. Exatamente, de uma maneira mais sutil. Mas é engraçado que tem gente que me acha ousada, assim. Eu não acho. É diferente a opinião que tem a respeito. Alta costura ou street style? Ai, que difícil. Vamos no mais acessível, que dá pra se inspirar no street style. E pra terminar, moda é? Ai, fascinante. Uma brincadeira inspiradora. Eu acho que a moda é a maneira como você pode se apresentar ao mundo, sabe? Você pode brincar com o seu estilo. Você pode acordar um dia e falar assim, olha, hoje eu quero ser de tal jeito. E aí você veste e encarna até esse personagem. Eu acho que a roupa que você veste pode ter influência total na sua vida. Cria uma identidade pra você. Muito, no humor, na maneira de você se colocar diante de diversas situações. Moda é isso tudo. Duda, muito obrigado. O papo foi maravilhoso. Foi um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. E até o nosso próximo encontro. Sim, adorei. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre essas duas paixões, né? O jornalismo e a moda. Que fazem parte da sua vida. Sim, do meu dia a dia. Eu respiro isso. Então foi muito legal estar aqui hoje. Obrigada e sucesso. A gente que agradece. Valeu. Bom, eu também agradeço a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. E o Estácio Entrevista fica por aqui.
O momento não tá fácil, mas essa pode ser a hora boa de mudar. Eu entrei na Estácio pensando assim. A verdade é que o compromisso Estácio, com o seguro que garante até 6 meses de estudo, caso a gente perca o emprego, me deu ainda mais segurança para seguir. Eu sei que eu vou me dar bem no meu trabalho novo. E olha que hoje é só o meu primeiro dia de aula. O futuro pode sim ser cheio de certezas. O compromisso Estácio existe para isso. Conte com a Estácio, agora e sempre. A coisa tá difícil, mas tem saída. Eu tava querendo subir na carreira e entrei na Estácio para isso. A chance de pagar a metade do valor das mensalidades durante o curso e o resto só depois de formado, sem juros, me deu confiança para seguir. É o compromisso Estácio, né? Agora eu vou conseguir o trabalho certo. E olha que hoje é só meu primeiro dia de aula, hein? O futuro pode sim ser cheio de certezas. O compromisso Estácio existe para isso. Conte com a Estácio, agora e sempre.